Shalom Brasil, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, eu sou a sua guia cristã e brasileira aqui em Israel e hoje, através deste curso que você adquiriu, você vai ficar sabendo tudo sobre o nascimento, nada mais e nada menos do que da cidade de Jerusalém. E com certeza é muita história e muito conhecimento. Então, queridos, eu desejo a você que o Senhor te abençoe. Você vai estar conhecendo Jerusalém através dessas aulas, através dos vídeos que eu fiz no local, mas quem sabe você poderá visitar a Jerusalém um dia. Esse é o meu desejo para o seu coração, que você possa querer vir e poder vir a Jerusalém um dia, para que você possa então vê-la com seus próprios olhos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você está adquirindo conhecimento, porque a Bíblia diz assim que nada destrói o povo de Deus a não ser a falta do conhecimento. E as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Então, gente, muito obrigada mesmo e que o Senhor vos abençoe e que você possa ser grandemente abençoado através deste vídeo. Amém? Vamos lá então para a gente conhecer a cidade de Jerusalém, a sua história e como ela nasceu. Olha só, queridos, a cidade de Jerusalém, ela tem aí quase 5.000 anos de história, tá bom? E nós vamos então começar, não é? A desvendar para vocês essa história, fazer uma ordem cronológica aí dos eventos, tanto bíblicos quanto históricos e arqueológicos. Então, vamos falar um pouquinho primeiramente da Bíblia. Vamos começar pelo texto bíblico. A primeira vez que Jerusalém aparece, embora implicitamente, porque não está escrito Jerusalém, é lá no livro de Gênesis 14:18. E o que ocorreu então nesse momento? Nesse momento, Abrão, ele se encontra com o rei de Salém. O rei de Salém se chamava Melquisedeque. E ele então lhe dá o dízimo. Melquisedeque em hebraico significa rei de justiça. Melech é rei, Tzedek, justiça, rei de justiça. E Abraão então lhe dá o dízimo. Estamos falando ainda de Abrão e não de Abraão, né? Porque Abraão ainda não tinha tido seu nome mudado por Deus. A segunda citação é então lá no livro de Josué 15:63, quando Josué tenta conquistar a cidade dos cananeus e não consegue. Por quê? Porque Josué, ele já tinha se assentado na terra, estamos falando então da época da conquista, e começa o plano de expansão das tribos para que elas possam se assentar. E a próxima menção de Jerusalém, que eu quero ler com vocês, tá? O texto bíblico fala sobre uma conquista. Vamos ver então 1 Juízes, capítulo 8. Versículo 1, capítulo 8, diz assim: porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas do sul e nas planícies. Então veja, Josué estava lutando contra os cananeus. Agora, quem eram os cananeus? Os cananeus eram vários povos que habitavam a terra de Canaã. Naquele momento da história, Israel se chamava a terra de Canaã. Você até conhece aquele hino, não é? Caminhando eu vou para Canaã, verdade? Então, os cananeus eram vários povos, o Eveu, o Jebuseu, o Perizeu, e eles eram tribos que se assentavam ao longo da terra de Canaã. Eles eram politeístas e eles tinham o domínio da cidade de Jerusalém. Então, a primeira fase do domínio cananeu é do ano 3150 até o ano de 1200. Existiam ali vários reis cananeus. Por que eu estou enfatizando isso? Por que eu estou dando essa ênfase? Porque nós não estamos falando dos reis de Israel. Isso é bem posterior na história, tá? Então nós estamos falando do ano 3150 a.C. até 1200 a.C., que é quando vários reis cananeus vão se alternando no poder. Até que 1200 a.C., os jebuseus se sobressaem sobre os demais povos cananeus e tomam a cidade de Jerusalém, tá bom? Entendido até aqui? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Por quê? 1200 a.C. é uma data muito importante no calendário do povo de Israel, porque ele marca o quê? A entrada do povo de Israel à terra de Canaã, ou seja, o povo
que saiu do Egito, que ficou os 40 anos andando pelo deserto. Nesse momento, eles cruzam o Jordão, derrubam as muralhas de Jericó e começam a conquista da terra e o seu assentamento. Então veja que a conquista de Jerusalém pelos jebuseus e a entrada de Josué na terra prometida, historicamente é na mesma linha de tempo, ok? Tá bom? Muito bem. Então, como eu li para vocês no texto, Josué tentou conquistar a cidade de Jerusalém dos cananeus e não conseguiu. Josué 15:63. Isso só se deu lá no livro de Juízes, 1 de Juízes, capítulo 8. E puseram a fogo a cidade de Jerusalém. Qual cidade de Jerusalém? A cidade dos cananeus, tá certo? Então é muito importante vocês entenderem isso nessa cronologia da cidade de Jerusalém, tá? Agora, eu falei isso em termos bíblicos, falei isso em termos históricos e vamos falar então de Jerusalém um pouquinho da questão então da arqueologia. Segundo a arqueologia, os primeiros relatos encontrados, porque vocês sabem que a arqueologia, ela é uma ciência. Portanto, como ciência, aquilo que ela não encontra, ela não pode afirmar. E aquilo que ela encontra, ela tem que colocar data e ela também precisa inserir aquilo dentro do contexto histórico da data correspondente. Portanto, a arqueologia, muitas vezes, ela não consegue inserir as coisas porque um detalhe não bate com o outro. Mas, sempre que nós falamos da arqueologia, nós estamos falando de fatos. Estamos falando de coisas que sim foram encontradas e não de suposições. Então, olha lá, vamos ver o que foi encontrado pela arqueologia escavando Jerusalém. A propósito, você sabia que Jerusalém é a cidade mais escavada do mundo? Você sabia disso? Sabe por quê? Porque todo mundo passou por Jerusalém ao longo da história e cada um que passou ali deixou um pouquinho de si. Muitos destruíam e reconstruíam por cima. Destruíam e reconstruíam por cima. Você pode falar assim para mim, Silvia, mas por que as pessoas destroem? É simples. É uma demonstração de poder. É dizer assim, olha, quem manda aqui hoje sou eu. Então o que era antes não me importa, eu vou destruir e vão construir por cima, tá? Então foi assim que Jerusalém foi sendo construída ao longo da história até nós chegarmos no dia de hoje. Por isso que existem tantas e tantas camadas arqueológicas a serem descobertas em Jerusalém e por isso que ela é então uma cidade que é sumamente escavada e principalmente o que vocês viram aí, a cidade de Davi, né? A cidade de Davi, os trabalhos arqueológicos ali não param porque na cidade de Davi foi o nascimento da cidade de Jerusalém. Ok, pessoal, olha só. Ela existe, como eu falei para vocês, olha ali, a cidade de Davi, tá certo? Onde começou Jerusalém, onde tudo começou. Aqui então é a entrada do Parque Arqueológico da cidade de Davi. Ali atrás, olha só, você está vendo as muralhas da cidade velha, ok? As muralhas da cidade velha. Aquela cúpula que vocês estão vendo é a mesquita de El-Aqsa. Então olha só, para vocês entenderem, quando nós falamos da cidade de Davi, tudo aquilo que existia ali em cima não existia, tá certo? Tudo que vocês conhecem ali em cima hoje não existia. Porque Davi, se você pegar na Bíblia, ele fala que ele fez o Milo e o Ófel, ou seja, ele começou a construir para cima, onde depois Salomão, lá naquele topo, ali onde está a mesquita de El-Aqsa hoje, foi o local do primeiro e do segundo templo, tá certo? Então aí eu deixo para vocês a entrada da cidade de Davi. Tá? Então você vai saber disso tudinho aí, porque eu fui lá na cidade de Davi gravar para vocês os vídeos para que sejam inseridos nesse curso, nessa aula que vocês estão tendo sobre o nascimento de Jerusalém, tá bom? Então, desse período aí, arqueologicamente, dos anos 3150 até 1200 a.C., o que foi encontrado em Jerusalém? Em Jerusalém foram encontrados cerâmicas da época e foram encontrados cemitérios. Então veja só, a cerâmica, né? A arqueologia, ela tem várias maneiras de poder detectar e poder datar os objetos. Então, assim, a arqueologia usa o carbono 14, tá? Agora, o carbono 14, ele só pode ser usado em matéria orgânica morta, tá bom? Então, todo esse material que foi achado ali foi datado desse período, né, 3150 a.C. E nós estamos falando então do primeiro momento da cidade de Jerusalém sobre o domínio dos cananeus, tá? Então, isso
é uma forma, isso é uma maneira, né, que a arqueologia encontrou então esses objetos ali na cidade de Jerusalém. Agora, além dos objetos, além de objetos físicos como vasilhas, cerâmicas, a arqueologia também trata com as escritas, tá bom? E que tipo de escritas que foram achadas em Jerusalém dessa época? Você quer saber quais tipos de escritas que foram encontradas ali e o que está mencionado nessas escritas? Se você quer saber, vamos para a próxima aula sobre o nascimento de Jerusalém. Fique aí ligadinho para o próximo capítulo.